sou a professora Joana Lúcia e estamos juntos para mais uma jornada, né? Hoje titia já tá, não sei em qual aula, vocês vão ver que eu tô com a mesma roupa, com a mesma cara, com os mesmos brincos, porque titia tá num ritmo acelerado aí, com sangue no olho, para gravar as videoaulas, para acabar, né, essa unidade aí com vocês. Finalmente chegamos na unidade 3. Vitória! Aí você fala assim, só teve 3 unidades, essa disciplina aí tá um pouquinho, né? Mas é cada unidade gigantesca, né? A BNCC de Ciências, o componente curricular de Ciências, tem 3 unidades temáticas, né? Vida e Universo, Vida e Evolução, desculpa, a segunda Terra e Universo, que foi a unidade 2, que acabamos de ver ainda alguns minutos atrás. E agora a gente vai para Matéria e Energia, né? Que era a unidade 1, pela ordem do documento, mas eu resolvi inverter. Por quê? Porque no semestre passado, a turma que eu trabalhei FTM de Ciências não conseguiu ver a unidade que foi a 2, né, para vocês. Para eles era a unidade 3 e eu fiquei com uma consciência pesada enorme. Não foi porque eu quis, foi por conta dos feriados mesmo. Então, é importante que vocês assistam todas essas unidades para que vocês tenham uma formação boa, uma formação consolidada em ciências naturais, porque, como o nome já diz, vai dar aporte, né, vai dar suporte para que vocês ministrem tanto ciências como física, como biologia. Claro que física e biologia numa linguagem mais simplista, mas sim, física e química, que era do 9º ano, passou a estar desde o 1º ano do ensino fundamental. Isso mesmo, coloca seu queixinho no lugar, porque é isso daí. A gente começa com o 1º ano do ensino fundamental, estudando assuntos relacionados à química e à física. E é o que a gente vai ver nesta unidade. Vamos lá? Então, essa unidade, ela vai falar sobre matéria e energia, como eu já disse. Nós vamos estudar as propriedades gerais e específicas dos materiais, o som, os tipos de energia, energia sonora, energia luminosa, as misturas, a separação de misturas, as transformações reversíveis e irreversíveis da matéria, o ciclo hidrológico e o consumo consciente de água, tá? Que vai fazer conexão com geografia e reciclagem. Esses são os principais assuntos desta unidade, tá certo? E aí agora a gente parte para materiais. Os materiais, primeiro, o que é matéria? Professora, matéria é o que você está falando aí, ciências, português, matemática, história, geografia. Tá, querido. Antigamente a gente chamava isso de matéria, depois foi para disciplina e agora é componente curricular, segundo a BNCC. Mas eu não estou falando desta matéria. Eu estou falando de outra matéria. Então, segundo a física e a química, matéria é qualquer corpo que ocupe um lugar no espaço que é constituído de átomos, né? A matéria e a energia, pela física clássica, né, aquela física mais antiga, elas se distinguem pela massa. A matéria tem massa, eu toco. A energia, eu não consigo guardar. A matéria, eu consigo colocar no bolso. Pela física mais moderna, a física de Einstein, né? Nossa, aquele cara era o cara. Matéria e energia são sinônimos no sentido de quê? De que matéria é energia condensada e a energia é a matéria sublimada. Ih, professora, não entendi. A senhora falou e eu não entendi nada. Para Einstein, a energia era um estado mais sutil da matéria.
Já a matéria, o material, seria aquela energia densa, junta, aglomerada. Suponhamos esse isqueiro. Você sabe que ele é feito de plástico, de metal e aqui dentro tem um gás, certo? Então, ele é matéria. Sim, ele é matéria. Inclusive o gás que tem aqui. E quando eu faço isso, essa matéria está sendo transformada em energia. Então, a energia do fogo é o quê? É o gás passando por uma combustão, passando a ser, essa matéria gasosa passando a ser luz e calor, né? Então, a matéria, para que o nosso aluno possa entender, eu consigo tocar, observar e guardar. Já a energia, ela se transforma e eu não consigo armazená-la na forma como ela está. Eu não consigo guardar o fogo nessa forma. Eu tenho que guardar ele transformado em uma outra forma, tá certo? Aos poucos vocês vão entender muito bem, vocês entenderão. Pois bem, a BNCC ela pede para a gente trabalhar com os alunos a origem dos materiais. E aí que está, na primeira habilidade 1 de Ciências Naturais, a origem dos materiais, reconhecer os diferentes tipos de materiais. Que materiais? Para nós que estamos aqui no Sudeste, eu posso considerar o metal, que é típico aqui de Minas, né, das mineradoras. Eu posso considerar o vidro, nós temos indústrias de vidro, eu posso considerar o alumínio, mas o professor que é do Norte, ele pode considerar os materiais comuns para eles lá, que é o couro, que é a madeira. O professor do Sul, por sua vez, o gaúcho, ele pode trabalhar também o couro, mas ele também pode trabalhar outros materiais que o professor do Centro-Oeste, por exemplo, não trabalhou. Então, quando o BNCC não especifica quais materiais são, o professor ele fica inseguro, ele pode ter um receio de, será que eu estou certo? Ele vai ser obrigado a se orientar pelo livro didático. E será que quem fez o livro didático e a editora que o publicou também tem essa segurança? E o que a Provinha Brasil vai cobrar? O que os exames governamentais irão cobrar? Todas essas incógnitas são ocasionadas pelo excesso da liberdade que a BNCC dá em alguns quesitos, e esse é um exemplo. Nos PCNs, existia a descrição do conteúdo que você tem que trabalhar. Reconhecer a origem do algodão, vidro, plástico, metal na sociedade. Ponto. Todo mundo do Brasil todo ia estudar isso daí, mesmo que esse material não existisse em abundância na sua região. Considerando que nós temos que reconhecer o material típico do aluno e valorizar suas especificidades, o professor ele poderá se atentar a um material que é comum para aqueles alunos, mas que não é a realidade de todo o Brasil. E isso daí, essa lacuna aí, é que pode causar, né, desvios, digamos assim. E aí, aquela propaganda de equidade que puseram lá na TV, né, de que a BNCC ia trazer equidade, né, igualdade no ensino para todos os cidadãos brasileiros, aí já cai por terra nessa habilidade. E aí, termina de cair com a relutância do governo em adiar o Enem. Adiou, mas não diz para quando. E se porventura, até dezembro, nós tivermos o exame, vai ser uma prova evidente de que o governo está pouco se importando com a equidade realmente, porque apenas os ricos vão ter acesso à internet, a material didático atualizado, a professores com plantão para tirar as suas dúvidas, ricos ou classe média, média alta. Aquele pobre do risco social, que está em risco social, que é morador de favela, que vende almoço para comer na janta, que não tem condição de comprar um computador, de ter um telefone com acesso à internet, mais uma vez vai ficar para trás, né? Então, isso daí mostra
como que a equidade está bem longe de ocorrer no currículo, nas diretrizes, tá? Curriculares, e também na prática diária, né, do ensino. Então, seguindo aqui para ciências, eu usei, né, os materiais que são mais comuns. Aqui na região sudeste, o mais comum, os materiais que compõem os objetos do dia a dia é a madeira, igual aqui um guarda-roupa de madeira, muito embora está sendo substituído pelo MDF, que são os aglomerados e compressados, que chamam de madeira ecológica, que na verdade é uma madeira, um material feito de madeira, mas muito mais frágil, né, para estimular mesmo o consumismo, porque depois de 5, 6 anos ele arreganha todo, abre todo, você vai ter que jogar fora e comprar outro. O vidro, que constitui objetos, utensílios, né, vasilhas, pratos, copos, janelas, portas, uma série de coisas no nosso cotidiano. E ainda o metal, que forma as grades, que forma cadeiras, portas, entre outros materiais. Esses são os mais comuns no nosso cotidiano. Lá em geografia, eu trabalhei com vocês a origem do algodão, a origem do vidro, a origem do minério, e essa origem lá em geografia vai nos auxiliar a continuar trabalhando aqui. A gente já viu a origem e agora nós vamos ver as propriedades desses materiais, né? Eles têm propriedades que são diferentes uns dos outros, né? Que os torna diferentes. E vamos conhecer essas propriedades nessa unidade. E aí, pessoal, falando em propriedades, existem as propriedades gerais da matéria, que, como o nome já diz, todo material possui. Nossa, essa janela tá cheia de teia de aranha, viu? Tá precisando de limpar, né? Não é a janela da minha casa, hein? As propriedades gerais da matéria, pessoal, são aquelas em que todo material tem. Todo material, toda matéria possui massa, né? Então, esse lápis é um material, é uma matéria, eu toco, né? Toda matéria tem massa, tem volume, ele ocupa um lugar no espaço e ele tem uma densidade, que é quando eu coloco esse volume em relação ao espaço que ele ocupa, né? E aí, pessoal, para conhecer a massa, eu vou utilizar um instrumento que é a balança, né? Na verdade, a balança, ela me fornece a massa, ou seja, a miligrama, ou a grama, ou o quilo daquele material. Se eu quero conhecer o peso, eu tenho que levar em consideração uma outra grandeza. O que é peso, professora? Peso é a sua massa vezes a gravidade do local onde você está, expressa em Newton. Então, por exemplo, eu tenho 64 quilos, multiplicado pela gravidade, que aqui, ao nível do mar, em Linhares, Espírito Santo, é de 9,98 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente 10, eu terei, então, 640 newtons, aqui ao nível do mar. Se eu subir para um lugar mais alto, a gravidade é maior. Na verdade, a gravidade é menor. Se eu for para um lugar mais baixo, a gravidade será diferente. Então, o meu peso será diferente. Já a massa, não. Eu terei esse mesmo 64 quilos aqui em Ares ou em La Paz. Então, o peso, ele muda de local para local e é expresso em Newton. A massa, ela é expressa em miligrama, grama ou quilo, e ela não muda tão rápido. Quem dera, né? Já pensou? Eu estou com 100 quilos, não quero mais estar com 100 quilos. Puf! Mudei de lugar, ou em 2, 3 dias, estou com 64 quilos. Pum, acabou, sumiu, desapareceu. Não é assim, né? A gente sabe que para ocorrer alteração na massa, é necessário alguma transformação.
A gente pode transformar a massa corporal de uma pessoa, mas eu não consigo mudar a massa disso daqui, a não ser que eu o destrua, que eu o quebre, né? Que aí a gente vai falar de uma outra propriedade da matéria, certo? Então, massa é a quantidade de moléculas, é a quantidade de átomos, é a quantidade de coisas que constituem aquele material. Isso daqui é um aparador, onde eu vou colocar um copo, né? Então, esse aparador, ele é de madeira e a massa dele, né, é constante. Para eu diminuir a massa dele, eu vou ter que destruir. Ou vou queimar, ou vou quebrar, eu não vou conseguir diminuir a massa dele, né? Então, ele tem uma forma constante por ser sólido. Outros corpos podem até mudar o seu formato, mas vai passar por uma transformação, tá certo? Deu para entender? Espero que tenha elucidado aí para vocês. Vamos seguir. Só lembrando que à medida que a gente vai subindo, quanto maior a altitude, maior também é a pressão e a aceleração da gravidade. Por quê? A pressão está intimamente relacionada à pressão atmosférica mais a pressão causada pela massa de ar, que a gente chama de água, que a gente chama de pressão hidrostática. A pressão atmosférica mais a pressão hidrostática vai dar a pressão absoluta. Então, quanto mais alto eu estiver, maior será a pressão atmosférica, maior será a aceleração da gravidade, logo maior será o meu peso. Então, se eu quero pesar menos, eu vou ficar aqui em Linhares. Se eu quiser pesar pouco, digamos assim, e lá em La Paz, na Bolívia, ou no Everest, a 8.800 e tantos metros, eu vou ter um peso muito maior, né? Então, peso é diferente de massa. Massa é a quantidade de matéria, a quantidade de grama, miligrama ou quilo de uma pessoa. O peso é a massa multiplicado pela aceleração da gravidade, né? Pela gravidade local. Extensão ou volume. Todo material que existe, ele ocupa um espaço, ele ocupa um volume, né? Esse volume, eu tenho que entender que é o espaço que ele ocupa, tá? Então, por exemplo, o volume desse lápis é diferente do volume desse isqueiro, que é diferente do volume ocupado por esse celular. Cada objeto vai ocupar um volume. Nós temos o costume de utilizar o volume geralmente para líquidos. Eu quero 2 litros de refrigerante, eu vou comprar 1,5 litro de refrigerante, eu vou comprar 1 litro de leite, 1 litro de gasolina. Mas nem só os líquidos, não é só os líquidos que têm volume. Todos os materiais têm volume, desde os gases, desde os líquidos e os sólidos, eles também possuem volume, né? E uma prática que vocês podem e devem fazer com os alunos é essa daqui, ó, conhecer o volume dos objetos sólidos. Por exemplo, aqui eu tenho um aquário e coloquei aqui um objeto qualquer. Se fosse na sala de aula, eu colocaria um apontador, por exemplo. Eu tenho que ter, primeiro, noção de quantos ml de água eu tenho aqui. Suponhamos que nesse recipiente eu tenha 1.000 ml ou 1 litro. Ao pôr essa coroa, aumentou o nível. Por quê? O espaço da água, que era ocupado pela água, passou a ser ocupado pela coroa. Logo, a água vai ter que ceder o espaço e vai aumentar o volume. Note que aqui eu tenho volumes diferentes. Aqui eu tenho um volume inicial e depois um segundo volume, o volume final, que é o volume após a inserção da coroa. Com a coroa, suponhamos que deu 1,2 litros ou 1.200 ml. Logo, eu posso dizer que essa coroa tem 200 ml. 200 ml, professora, uma coroa?
Se eu disser isso daí, a galera vai dizer que eu tô ficando doido, professora. Então, vamos lá. Vamos transformar ml, já que utilizamos para líquido, e para sólido. A gente vai utilizar o centímetro cúbico. O centímetro cúbico, ele está relacionado à largura, à altura e à profundidade, digamos assim, o espaço ocupado, né, por esse líquido. Então, esse centímetro cúbico, ele vai estar pensando na altura, na largura e na circunferência e na área ocupado por este líquido. Então, se eu tenho 1 ml, eu tenho o que corresponde a 1 centímetro cúbico. Logo, se aumentou 200 ml nesta coroa, esta coroa tem um volume de 200 centímetros cúbicos, certo? Então, geralmente, os objetos sólidos eu vou expressar em centímetros cúbicos ou, se a quantidade é maior, em metro cúbico. Por exemplo, 1 metro quadrado, vocês já sabem que é um quadrado e cada lado desse quadrado tem 1 metro, certo? Se eu coloco nesse metro quadrado uma parede de 1 metro em cada lado, eu vou formar uma caixa. Essa caixa, ela vai ser uma caixa de volume de 1 metro cúbico. Nesta caixa de 1 metro cúbico, eu conseguirei colocar 1.000 litros de água. Por exemplo, o SAAI, quando manda água para os bairros, ele não fala, vou mandar 1 milhão de litros de água para o bairro tal. Não, ele vai mandar 1.000 metros cúbicos de água. 1.000 vezes 1.000, né, vai dar 1 milhão. Então, é uma maneira de transformar uma grande quantidade de água, uma grande massa de água, em uma massa menor, né? Então, 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. 1.000 ml, né? 1.000 ml, eu terei 1 litro ou 10 decímetros cúbicos. 1 metro cúbico, eu já terei 1.000 litros, tá certo? Então, continuando aí, em relação a volume, isso daqui eu também consigo explicar a impenetrabilidade. Eu só consigo conhecer a massa desse objeto porque ele não vai ocupar o mesmo lugar que a água ao mesmo tempo. Isso é a lei da impenetrabilidade. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso pela física clássica. A física moderna, ela já pensa que numa fração tão pequena, tão pequena, tão pequena de tempo, é possível eles ocuparem esse mesmo espaço a ponto dos nossos olhos não perceberem. Mas isso é outros papos, deixa para lá. Vamos ficar aqui na física clássica. Pela física clássica, 2 corpos ao mesmo tempo não ocupam os mesmos espaços. Sendo assim, a massa de água vai ter que subir para dar espaço para a coroa e assim você descobre o volume que essa coroa tem em ml e depois transforma para centímetro cúbico, certo? Vamos seguir. Densidade. O que é a densidade? A densidade é uma relação que eu faço entre a massa e um volume de um determinado objeto. E a densidade, eu preciso de comparar a massa com o volume desse objeto. Dependendo dele em relação à água, ele pode ser mais denso e em relação à água, ele pode ser menos denso. Então, vamos por partes, digamos assim. Por exemplo, esse lápis. Esse lápis, ele tem um volume muito grande em relação à massa dele. Então, ele pode, quando colocado na água, ele pode boiar. Isso, se acontecer, a gente diz que em relação à água, ele é menos denso, ou seja, ele tem pouca matéria distribuída num grande espaço.
Isso seria a densidade de um material. Por exemplo, este copo de vidro, né, que eu tomei suco ainda há pouco, já usei para uma outra videoaula, ele está ficando famoso. Esse copo de vidro, a massa dele é quantas gramas ele pesa. Suponhamos que ele tem 200 gramas. Essa 200 gramas está distribuído nesse volume. Suponhamos que ele tem, não tem nenhuma régua aqui ao meu alcance. Suponhamos que ele tem 16 centímetros. Então, a massa dele vai estar distribuída nesse mesmo 16 centímetros. Esse vidro, por sua vez, ele, se fosse quebrado, por exemplo, ele ia diminuir o volume. Mas se eu tivesse todos os caquinhos aqui, eu teria a mesma massa, só diminuir o volume. Ele vai ter logo uma outra densidade. Então, o que eu quero que vocês entendam? A densidade, eu vou fazer uma comparação entre a massa do material e o volume dele. Existem materiais que concentram muitos átomos, muita massa num pouco volume, como, por exemplo, o chumbo. Há materiais que têm um grande volume, essa massa dele ocupa um grande espaço, mas essa massa não é tão condensada assim, ela não é tão concentrada assim, como, por exemplo, um chumaço de algodão. Os átomos do algodão, eles não são tão concentrados em matéria, né? As moléculas do algodão, que formam o algodão, não tem tantos átomos concentrados juntos quando comparado ao chumbo, por exemplo. Então, no mesmo centímetro cúbico de chumbo e o mesmo centímetro cúbico de algodão, eu terei massas diferentes. Eu terei o mesmo volume, com massas diferentes. E aí, dentro de densidade, sempre vem aquela piadinha, né? O que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? A resposta deveria ser, depende da gravidade, onde eles estão, né? Se você lembrou que peso é gravidade em relação à matéria do objeto. Agora, se a pergunta é, qual deles tem mais massa? Você deveria me responder, os dois têm a mesma massa. A diferença é que 1 quilo de chumbo eu posso concentrar num volume bem pequeno como este. Agora, 1 quilo de algodão, eu vou ter um fardo muito maior, muito grande. Para vocês terem uma ideia, aquela caixinha de algodão maior, ela tem 200 gramas. Pensa, 1 quilo seria 5 caixinhas daquela, tirando todo aquele algodão que está bem compactado ali, ele vai ocupar um volume muito maior. Então, isso é densidade, a relação entre a massa e o volume desse material em relação a ele mesmo e em relação à água. Por que água, professora? Porque a água, a cada 1 grama de água, eu tenho 1 ml. A cada 1 quilo de água, eu tenho um volume de 1000 litros, 1000 ml, né? Aí o volume da água é igual, é 1 para 1. Então, se eu tenho 1 litro de água, eu tenho 1 quilo de água. Se eu tenho 1000 litros de água, eu tenho 1000 quilos. Isso não acontece com a maior parte dos materiais. É por isso que a gasolina nos Estados Unidos ela é vendida pela massa, não pelo volume. Por que ela deveria ser vendida pela massa? Porque quando eu compro 1 quilo de gasolina, ela pode estar dilatada, né, igual no calor de meio-dia, por exemplo. Ela vai dilatar, esse líquido sofre dilatação e ele vai estar no volume maior. Não tem problema, eu estou comprando 1 quilo. De manhã, ela vai estar com a temperatura do dia mais fria, esse líquido vai estar mais juntinho, uma dilatação menor. Não tem problema, eu estou levando 1 quilo de gasolina. Agora, aqui no Brasil, não. Ela é vendida por volume. Então, sabendo disso, eu teria que ter horários para abastecer. Ou no final do dia, ou no amanhecer. Por quê? Porque meio-dia, com sol quente, eu vou comprar essa gasolina dilatada num volume muito maior e a massa menor. Quando der à noite,
vai dar uma diferença significativa ali no meu tanque, né? Então, existem líquidos que têm uma dilatação de volume, mas a massa é a mesma. É por isso que os refrigerantes têm aquele espaço, porque eles podem ter uma dilatação. Então, quando dilatar, tem que ter um espaço, né? Porém, vão continuar com a mesma massa. Então, a massa ela é constante em um material na maior parte do tempo. O volume é variável, o volume pode mudar, né? De acordo com a pressão atmosférica, de acordo com a origem desse material. Por exemplo, materiais que possuem gases dentro, né? Ar dentro, como o coco, a rolha, o algodão. Esses materiais com ar, com gases, eles costumam ter um volume grande e eles têm menos matéria concentrada ali. Então, eles costumam ser menos densos quando comparado à água. É o caso desse exemplo, olha, eu tenho um balde d'água, você pode fazer esse exemplo na sala de aula com os meninos, brincar de encontrar a densidade. Você pode pegar um aquário ou um balde transparente, um vidro transparente, conhecer a massa de água que está aqui, suponhamos que tem 100 ml. Então, eu vou pôr a moedinha de chumbo ou qualquer outro objeto, lápis, borracha, apontador, qualquer tesoura, o que eles quiserem. E aí você pode brincar de afunda ou não afunda. Se afundou, é porque a densidade desse material é maior que a densidade da água, ou seja, a massa dele é maior que o volume. Se não afundou, ele é menos denso. A densidade desse material, quando comparado à água, é menor, ou seja, ele tem um volume maior em relação à massa desse objeto, tá? Então, o óleo, por exemplo, por que o óleo boia sobre a água? Porque a densidade dele é menor em relação à água, por exemplo. Se eu tenho 1 litro de óleo, eu não tenho 1 quilo de óleo. Eu vou ter 900 gramas ou até menos, dependendo do óleo. Cada material ele vai ter a sua densidade. Isso é conteúdo do 9º ano, vocês devem estar se lembrando do 9º ano, isso veio para o 1º e 2º ano. A diferença é que eles precisam reconhecer que existem materiais que são mais densos, que têm muita matéria concentrada, como ferro e chumbo, e existem materiais menos densos, como a madeira, como o algodão, como o coco, como a bolinha de soprar de aniversário, em que eles têm um grande volume e uma massa muito pequena. É isso e só. Aquele cálculo de densidade igual massa dividido por volume, você jamais vai fazer com uma criança de 1º ano, de 2º ano, até porque eles não dominam essa operação, né? Então, mostra que a BNCC, ela vai simplificando muito o conteúdo. Por quê? Lá no 9º ano, ele vai ver outra propriedade da matéria, ele não vai mais estudar isso. Então, existem coisas que foram simplificando a ponto de banalizar o conteúdo. É igual, por exemplo, o sistema nervoso, que era lá do 8º ano e passou a ser visto no 6º ano e depois não vê mais. A linguagem que você usa, por exemplo, nesse conteúdo de 9º ano, essa densidade, esse conteúdo lá, é uma linguagem diferente do 1º ano. Tem que ser. O 1º ano não vai ter o cognitivo suficiente amadurecido para compreender a complexidade atômica disso daí, né? A matéria em si. Então, vocês vão ter que ficar nessa lúdica, nessa metodologia lúdica mesmo de afunda ou não afunda. Se afunda, é mais denso, tem muita massa concentrada ali. Se não afunda, é menos denso, tem menos material concentrado ali, tá? E aí, você deve estar se perguntando, mas aí eu vou ter que falar de átomo. Sim, não talvez com esse mesmo nome no 1º ano, mas você precisa mostrar para o aluno que todo material é formado por partículas bem pequenininhas, invisíveis, que formam todos os materiais. O conceito de átomo, ele não precisa ser dado ao pé da letra, igual a gente trabalha lá no 9º ano, igual trabalha lá no ensino médio. Ele só precisa entender que esse material de plástico, ele é feito da mesma natureza do material da madeira. Não a natureza química, mas por bolinhas bem pequenininhas.
à medida que for avançando, você pode ir evoluindo esse conceito atômico, né? Ele vai entender que existem vários tipos de átomos, que alguns átomos vão se juntar e vão formar o plástico, e que os mesmos átomos, por sua vez, podem se juntar de formas diferentes para formar, por exemplo, a madeira. Que o carbono que eu posso encontrar em um plástico, eu também posso encontrar na madeira. Só que a gente vai fazendo isso muito aos poucos e de forma gradativa, para não causar complicação nas pessoas, nos alunos, né? E, professora, eu já fiquei com toda complicada, que dirá o pobre do menino. Pois é, como explicar isso? Ora, é muito simples. Quantas letras temos no alfabeto? Isso, 26, contando com K, Y e W, né? Que não são letras brasileiras, que foram agregadas depois. Com essas 26 letras, quantas palavras vocês conseguem formar? Ó, e professor, um monte, infinito quase. Pois bem, se com 26 vocês conseguem formar um monte de palavras, que dirá se fosse 100? Ou atualmente 120 elementos químicos, né? Então, observe que com essa quantidade grande de elementos químicos que temos, nós podemos formar os vários materiais que existem. E esses vários materiais vão formar a matéria, né? Presente aí no nosso dia a dia, tá certo? Então, continuando, dentre as propriedades gerais da matéria, está a massa, volume, a densidade e também a inércia. O que é a inércia? A inércia é muito mais trabalhada em física quando você chega lá nas leis de Newton, né? A primeira lei de Newton, ela é baseada no princípio da inércia. E o que é inércia, professora? Inércia é a tendência de se manter em movimento ou em repouso, ou seja, o corpo tende a manter o seu estado inicial. Ponto. Esse armário aqui atrás de mim, ele está parado em relação a mim, a minha voz, aos meus gestos. Então, por inércia, ele tem a tendência de permanecer no seu estado inicial, que é estar parado. Por isso que quando você vai empurrar um objeto, para que ele dê a primeira locomoção, para que ele saia do lugar, que ele saia da inércia, demora, você aplica uma força terrível. Olha o bonequinho aqui morrendo para puxar a pedra. Depois que ele já sai da inércia, que ele entra no movimento inicial, você já o desloca com mais facilidade. Parece que ele ficou mais leve, né? Na verdade, verdadeiro, ele não está mais leve. Ele saiu do seu estágio inicial e passou a estar em movimento. Por exemplo, desliguei o ventilador e ele ainda está girando, mesmo sem energia elétrica, ele está girando. Por quê? Porque, por inércia, ele tem a tendência de continuar em movimento. Então, o que é inércia? É a tendência que o corpo tem de permanecer no seu estado inicial. Se ele já está em movimento, ele tem a tendência de continuar em movimento. É o caso desse carinha aqui, ó, né? Tava pedalando, tal, viu a menina bonita, foi olhar, esqueceu da estrada, não viu a pedra e bateu a bicicleta, ficou e ele foi. Por quê? Porque por inércia, o corpo dele tem a tendência de continuar em movimento. Assim também ocorre quando nós estamos dentro de um ônibus. O motorista freia, seu corpo vai lá na frente. Por quê? Por inércia, você tem a tendência de permanecer em movimento. Ele parou no ponto de ônibus, entrou um monte de gente. Quando ele arranca de uma vez, se ele acelerar de uma vez, o seu corpo vai lá atrás. Por quê? Por inércia, você tem a tendência de permanecer em repouso. Deu para entender? A inércia, tá? É a tendência que o material tem de permanecer no seu estado inicial. Se ele está em repouso, a tendência é permanecer em repouso. Por isso que eu ligo o ventilador e ele não acelera no seu máximo instantaneamente. Isso se dá de forma gradativa. Por quê? Ele tem que vencer a lei da inércia. O cinto de segurança nos carros é para tentar controlar essa lei. Porque se freia bruscamente para que o seu corpo não seja arremessado contra o vidro do carro, né? O cinto vai conter esse impulso, vai conter a sua projeção por inércia,
né? Você vai ficar contido dentro do cinto. Então, assim, a gente explica muitos fenômenos do dia a dia, né? A tendência de permanecer no seu estado inicial. Chegamos a 40 minutos, Titia vai parar a videoaula por aqui e na próxima videoaula nós falaremos sobre as propriedades específicas da matéria, tá certo? Ó, grande beijo.